Aluninhos, o conceito de solubilidade é muito importante no estudo das soluções e no estudo de equilíbrio. A ideia aqui é que você seja capaz de classificar se a solução é dita saturada, insaturada, supersaturada. E é fundamental você entender se o sistema a qual essa solução pertence é classificado como homogêneo ou heterogêneo. Então, nesse estudo em que está inserido o capítulo de soluções e um pedaço do capítulo de equilíbrio, que é o KPS, que é o equilíbrio de solubilidade, a primeira coisa é entender o conceito de solubilidade. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Dá uma olhadinha. Curva de solubilidade. Curva aqui é sinônimo de gráfico. Então a gente vai mexer com gráfico. Calma. Definição de solubilidade. É a máxima, portanto a maior possível, quantidade de soluto a ser dissolvida em certa quantidade de solvente em uma determinada pressão e temperatura. Aqui vale um comentário muito importante. A pressão afeta a solubilidade quando o soluto é gás. Então, preciso muito de você. Quando eu vou dissolver sacarose em água, a pressão pouco exerce influência. Quando eu vou dissolver cloreto de sódio em água, a pressão pouco exerce influência. Mas quando a gente dissolve gás oxigênio na água, gás carbônico na água, a pressão exerce muita influência. Pode perceber que eu já gravei um vídeo para você da lei de Henry. Então, a gente não vai falar disso hoje. Significa dizer que se o soluto não for gás, a variável pressão não afeta a solubilidade. Então, quando o soluto é líquido ou sólido, a solubilidade está associada ao tipo de soluto, ao tipo de solvente, a característica do soluto, a característica do solvente e a temperatura. Tudo bem? Então, a solubilidade é a propriedade pela qual eu vou conseguir classificar se a solução é dita saturada, insaturada ou supersaturada. Beleza? É uma variável experimental, o examinador me dá essa informação, eu não preciso decorar. Aí eu fiz assim, atenção, a solubilidade pode ser representada por CS, eu falo coeficiente de solubilidade, ou simplesmente um S, em que eu falo solubilidade. Beleza? Tudo bem? Exemplo. Eu vou escolher dois exemplos, tá bom? Exemplo número 1. CS igual 34 gramas de KNO3, portanto nitrato de potássio, para cada 100 gramas de água, a 25 graus Celsius. Me ajuda a ler, por favor? Em 100 gramas de água, a 25 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 34 gramas de nitrato de potássio. Beleza? Quer que eu fale bonito? 34 gramas de nitrato de potássio saturam, portanto é o máximo, saturam 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Sassá,
esse valor que você acabou de colocar aqui é um valor que eu devo pensar em decorar? Mas de jeito nenhum. 2. CS igual. Novamente, eu vou pegar uma outra substância. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha? Eu só vou mudar um pouco a unidade. Olha como eu vou fazer. 1 miligrama de CaCO3, carbonato de cálcio, para cada 1000 gramas de água. Beleza? 25 graus Celsius. Quando eu olho esses dois valores, sabe o que eu percebo? Eu percebo que esse mocinho é muito mais solúvel na água do que esse moço. Por quê, Sassá? Por quê? Porque miligrama é 0,001 grama. É pouquinho. Para cada 1000. E aqui em 100, eu já consigo dissolver 34. Significa dizer que se eu tivesse colocado 1000, daria para dissolver 340. Enquanto aqui eu estou dissolvendo apenas 0,001. Significa dizer que a solubilidade está me permitindo classificar compostos que num determinado solvente, olha a palavra que bonita que eu vou usar, tendem a formar sistemas homogêneos, uma fase. Compostos que em água tendem a formar sistemas heterogêneos, mais de uma fase. Note que na solubilidade do nitrato e do carbonato, em nenhum momento eu falei da pressão, porque a gente está mexendo com quem é sólido e não com quem é gás. Beleza? Tudo bem? Sassá, eu tenho uma pergunta para te fazer. Essa solubilidade é algo que eu preciso decorar? Em hipótese alguma. Então a solubilidade vai ser contada para mim. Vai ser contada para mim. Ele vai me dar a informação. Calma. Mas eu queria que você percebesse uma coisa. O soluto importa. O solvente importa. A temperatura importa. A pressão só vai importar quando o soluto for gás. Beleza? O que eu preciso que você entenda é: a solubilidade é dada para mim para, através dela, eu conseguir classificar se a solução é dita saturada, insaturada, supersaturada, beleza? E para eu entender se o sistema é homogêneo ou heterogêneo. A gente está no início da nossa discussão. Até aqui tranquilo? Eu vou apagar tudo para a gente poder continuar. Me dá só um minutinho. Vamos continuar? Curva de solubilidade, gráfico de solubilidade. Dá uma olhadinha. Coeficiente de solubilidade, olha a unidade que eu escolhi. Grama de soluto para cada 100 gramas de água. Não precisava ser água como solvente, mas eu quero que seja água. Por temperatura em Celsius, beleza? Ó, vou colocar colorido para chamar a sua atenção. Função crescente. Por exemplo,
o nitrato de potássio. O que eu entendo? À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. Então, olha o que eu vou escrever. KNO3, 2 pontinhos, possui dissolução eu vou abreviar aqui, tá bom? Endotérmica. Não pode esquecer. Sempre que a função for crescente, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade também vai aumentar. A dissolução será classificada como endotérmica. Então, quanto mais a temperatura aumenta, mais ele é solúvel. Beleza? Agora eu quero um favorzinho seu. A sensação aqui é de frio. A gente já discutiu isso em termoquímica. Eu quero que você pense água em temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Coloquei um pouco de nitrato de potássio, beleza? Coloquei dentro da água, tudo bem? O nitrato de potássio vai se dissolvendo e vai tirando calor. Se eu colocar um termômetro, eu vou ver a temperatura cair. A gente já falou sobre isso. Sensação de processo endo é sensação de frio. Beleza? Vou trocar a cor. A função pode ser decrescente. Por exemplo, CaCl2, cloreto de cálcio. CaCl2 possui dissolução exotérmica. Então, sempre que a função for crescente, a dissolução será endo. Qual é o meu raciocínio? A temperatura aumenta, dá para dissolver mais. A sensação é de frio. Aqui a sensação é de quente. Sassá, como assim? Água em temperatura ambiente. Coloquei cloreto de cálcio em água. O cloreto de cálcio vai se dissolvendo, vai interagindo e vai liberando calor. A tendência é que a temperatura aumente. A gente já falou disso. Sensação de frio traduz processo endo, sensação de quente traduz processo exo. Então eu tenho um comentário super importante. A solubilidade é uma propriedade que varia com a temperatura. Sassá, por favor, como é que eu vou fazer para descobrir se a dissolução é endo ou exo? Ele vai me ajudar. Como? Pelo gráfico, por uma tabela. Se ele me mostrar uma tabela e eu observo e percebo que a temperatura está aumentando e que o composto se torna mais solúvel, a dissolução é endo. Olhei uma tabela e eu percebo que a temperatura aumenta e a substância se torna menos solúvel, a dissolução é exo. Ou então ele faz diferente. Lembra? Ele usa sempre a água como referência. A água está a 25 graus Celsius. Misturei uma substância que com a água formou uma fase. A temperatura subiu, a dissolução é endo. Perdão. A temperatura subiu, foi sem querer. A dissolução é exo. A temperatura desceu, a dissolução é endo. Então você entendeu? Vamos repetir, porque eu fiz confusão. Pego uma substância, misturo com a água é a minha referência, a água está a 25 graus Celsius, tudo bem?
Se eu noto que a temperatura sobe, a dissolução é exo. Se eu noto que a temperatura cai, a dissolução é ento. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Agora que eu fiz isso, eu vou chamar de um conceito. Vamos lá. Número 1. Solução saturada. 2 pontinhos. É aquela na qual a quantidade de soluto dissolvido é igual ao CS. Quando a quantidade de soluto dissolvido é igual ao máximo esperado naquela temperatura, e quem define o máximo é o coeficiente de solubilidade, eu classifico a solução como saturada. Aqui vale um comentário. Nós vamos dizer que a solução saturada é classificada como uma solução estável. Aí eu tenho uma segunda possibilidade. A solução, ela pode ser chamada de insaturada. Tudo bem? Aí eu vou escrever assim. É aquela na qual a quantidade de soluto dissolvido, note que é sempre soluto dissolvido, é menor do que o CS. Veja que então eu preciso do conceito de solubilidade para poder classificar. Novamente aqui vale o mesmo comentário. A solução insaturada também é vista como estável. Então vamos ver se eu entendi. Quando a quantidade de soluto dissolvido corresponde ao máximo esperado naquela temperatura, a solução é classificada como saturada. Quando a quantidade de soluto dissolvido está abaixo do máximo, e o máximo é o CS naquela temperatura, a solução é classificada como insaturada. E aí eu tenho certeza que você entende que eu tenho uma última possibilidade. Eu vou chamar a solução agora de supersaturada.
A primeira coisa que você vai prometer para mim é que das 3 soluções, essa é a única que a gente classifica como instável. Estável, estável. Beleza? É aquela na qual a quantidade de soluto dissolvido é maior do que o coeficiente de solubilidade. Então, uma coisa bem importante para você. Quando eu vou classificar a solução em sendo saturada, insaturada ou supersaturada, eu queria muito que você percebesse que a informação da solubilidade é que me permite essa classificação. Duas coisas importantes. Solução saturada classifico como estável. Solução insaturada classifico como estável. Solução supersaturada eu classifico como instável. Beleza? Então, mais uma vez. Solução saturada. Solução saturada eu classifico como estável. A solução supersaturada eu classifico como instável. Beleza? E a última coisa que eu queria falar aqui. Toda vez que você usa a palavra solução, está dizendo para mim necessariamente que o sistema tem uma fase. Solução saturada, uma fase. Solução insaturada, supersaturada, saturada, sempre uma fase. Tranquilo? Eu vou apagar tudo, eu vou fazer uns desenhos para a gente poder concluir a ideia da nossa aula. Me dá só um minutinho. Aluninho, olha bem a ideia que eu vou te propor. Eu vou construir 3 sistemas diferentes, beleza? Sistema número 1. Para que eu possa entender o que vai acontecer, o examinador vai me dar 2 informações. Olha o gráfico, a função é crescente, então a dissolução do nitrato de potássio em água é endotérmica, a gente já sabia disso. O CS a 25 graus Celsius, 34 gramas para cada 100 gramas de água. Beleza? Ótimo. Olha o que eu vou te propor. Eu vou pegar 40 gramas de nitrato de potássio. Combinado? E vou adicionar aqui. Vou pegar uma colher, vou mexer para homogeneizar o soluto e o solvente. Combinado? O que vai acontecer? Quando o sistema entrar em repouso, com certeza absoluta, eu vou ter 6 gramas de sólido. O próprio nome diz, sólido que não dissolveu. E eu tenho sobre o sólido 34 gramas dissolvidos. 34 gramas dissolvidos de nitrato de potássio, 6 gramas que não foram dissolvidos. Quem está contando para mim quanto é possível ser dissolvido, ser solubilizado, é o CS. Primeira coisa que eu queria que você percebesse. Como chama tudo que eu estou vendo? Tudo que eu estou vendo se chama sistema.
O meu sistema é um sistema, eu vou abreviar, tá bom? Heterogêneo. Aliás, esse meu sistema heterogêneo, ele tem duas fases. Sassá, quais são as duas fases? Eu tenho a fase sobrenadante, que está sobre o sólido, e o sólido. Beleza? Não cabe aqui, eu vou escrever aqui. Combinado? Ó, fase aquosa. Dois pontinhos. Solução. Saturada. A gente acabou de combinar. Quando é que a solução é classificada como saturada? Quando a quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Ó. Beleza? Ótimo. Continua olhando para mim. Eu tenho a fase sólida. É muito importante para mim que você entenda que a fase aquosa e a fase sólida são fases diferentes, que têm propriedades diferentes, beleza? A fase sólida eu chamo de corpo de chão, ou eu falo corpo de fundo, ou ainda eu posso até falar precipitado. É o excedente que o solvente não foi capaz de dissolver em uma certa temperatura. Beleza? Cabe a você entender. São duas fases distintas, são duas fases que têm propriedades diferentes, vou falar bonito, mas são duas fases que pertencem ao mesmo sistema. Presta atenção em mim, hein? Como chama tudo que eu estou vendo? Tudo que eu estou vendo chama sistema. A solução saturada é parte do sistema. Ela não é o sistema. A solução tem apenas uma fase. Quer que eu fale bonito? O precipitado, o corpo de chão, o corpo de fundo não pertence à solução. Combinado? Vou falar bonito também. A presença do corpo de chão garante para mim que a solução que está sobre o corpo de chão é necessariamente saturada. Por quê? Porque se existe sólido, não dissolvido, é porque na solução a quantidade que está dissolvida corresponde à máxima que a gente esperava dissolver naquela temperatura, o que define que a solução está saturada. Tudo bem? Para eu entender que 34 dissolveu e 6 não dissolveu, eu olhei para cá. Tudo bem? Então vamos lá. Ficou claro? Eu quero fazer outros desenhos. Vamos ao nosso sistema 2. Lembra? Preciso do coeficiente. Novamente eu tenho um frasco. Beleza? Vou colocar aqui
100 gramas de água a 25 graus Celsius, na mesma temperatura do coeficiente. Pois agora eu vou pegar 34 gramas de KNO3. Então imagina que eu peguei uma balança, coletei a massa da amostra e tchans, coloquei aqui. Peguei uma colher, uma espátula, mexi. A ideia é homogeneizar, tentar fazer o soluto e o solvente formarem uma fase só. O que eu tenho certeza que aconteceu? Os meus 34 gramas estão totalmente dissolvidos. E quem garante isso para mim? O coeficiente de solubilidade. O que significa isso? O meu sistema é um sistema homogêneo. Se o sistema é homogêneo, ele tem apenas uma fase. Não tem corpo de chão. Agora preciso de você. A fase aquosa. Dois pontinhos. Não tem fase sólida. Só tem fase aquosa. Só tem uma fase. A fase aquosa é uma solução saturada. Quem garante para você? Você está se utilizando de quem para classificar a solução como saturada? Está se utilizando do CS. Qual foi a definição que eu falei para você? A solução é saturada quando a quantidade máxima de soluto dissolvido é exatamente igual ao esperado naquela temperatura. Quando a quantidade que eu tenho de soluto é igual ao CS, a solução é dita saturada. O que significa isso? Que o solvente está no limite. Ele diz assim, eu não consigo dissolver mais. Essa é a quantidade máxima que eu dissolvo. Beleza? Sassá, então você está dizendo uma coisa para mim. O sistema número 1 era heterogêneo. Tinha duas fases. A solução era saturada. Mas o precipitado não pertencia à solução. É isso aí. O todo eu chamei de sistema. A solução foi apenas uma parte do sistema. O precipitado não pertencia à solução. Neste caso, não tem precipitado. Eu tenho apenas a solução. E o que me permite classificar a solução como saturada é o conhecimento da solubilidade. Puxa vida, professor. Então se eu pegasse mais um pouquinho de nitrato de potássio e jogasse aqui dentro, o que ia mudar? A solução sobrenadante continuaria sendo saturada. Mas esse excedente de soluto não ia dissolver. E aí o que ia acontecer? O sistema ia deixar de ser homogêneo e ia passar a ser heterogêneo. É isso que ia acontecer. Tudo bem? Vou te propor um terceiro desenho. Novamente um frasco. Beleza? Cem gramas de água. Tudo bem? 25 graus Celsius, na mesma temperatura do coeficiente. Eu vou adicionar aqui
20 gramas de nitrato de potássio. E vou adicionar. Peguei uma espátula, mexi. Fato é que os 20 gramas estão dissolvidos. Dissolve no máximo 34. Eu adicionei apenas 20. Então eu não tenho a menor dúvida que o meu sistema é um sistema homogêneo que tem uma fase. Tudo bem? Eu vou escrever aqui do ladinho. A fase aquosa, 2 pontinhos, é uma solução, olha como o nome ajuda, que ainda não saturou. E por isso que ela é chamada de não saturada, ou eu posso falar insaturada. Quem me permite classificar essa solução como saturada e essa como insaturada é o conhecimento do coeficiente. Sempre na mesma temperatura da solução que eu classifico. Beleza? Ficou claro? Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Agora eu vou fazer você entender a ideia da solução supersaturada. Importante você relembrar que eu disse hoje na aula que a solução supersaturada corresponde a um sistema instável. Maravilha? Então vamos lá. Situação número 4. Agora eu quero que você preste bem atenção. Eu vou fazer 3 desenhos. A solução supersaturada vai ser o último desenho. Então olha só. Vamos chamar de A. Eu tenho um frasco. Combinado? Eu tenho 100 gramas de água. Tudo bem? A 25 graus Celsius. Tudo bem? Eu vou pegar 42 gramas de nitrato de potássio. Tudo bem? Vou adicionar aqui. Vou pegar uma colher, uma espátula, vou mexer. Como a gente combinou, eu vou ter aqui 8 gramas de sólido. O próprio nome diz, sólido não dissolvido. E tenho 34 gramas que foram solubilizados. Me ajuda a classificar? Como chama o sistema inteiro? Chama heterogêneo. Quantas fases o sistema inteiro tem? Tem 2 fases. Qual o nome de cada fase? A fase aquosa é a solução saturada. A fase sólida é o corpo de chão. São fases independentes. São fases distintas, mas que pertencem ao mesmo sistema. Você concorda? Você concorda? Beleza. Agora eu quero que você preste bem atenção. Olha o meu gráfico.
À medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do nitrato de potássio também aumenta. Tudo bem que a gente está a 25? Aquecimento. A 40 graus Celsius. Eu chamei essa situação de A. Agora eu tenho uma situação que eu vou chamar de B. E nessa situação que eu estou chamando de B, eu tenho 100 gramas de água, beleza? A 40 graus Celsius, beleza? E os 42 gramas de nitrato de potássio estão dissolvidos. Fato é que esse sistema é heterogêneo e ele passou a ser um sistema homogêneo. Preciso de você agora. Sassá, o que explica o sistema deixar de ser heterogêneo e passar a ser homogêneo? O aumento na temperatura. A temperatura aumentou, a solubilidade aumentou, eu consigo dissolver mais. A gente dissolveu o precipitado. Por isso o gráfico. O gráfico justifica, explica para mim por que o precipitado, o corpo de chão, desapareceu. Agora, ó, foco em mim. Eu consigo classificar esta solução? Não consigo. Porque para eu classificar esta solução, eu preciso do coeficiente de solubilidade. Mas em qual temperatura? A 40 eu não tenho. Eu só tenho o coeficiente em que temperatura? 25. Beleza? Tudo bem? Então, aquele gráfico está explicando para mim que o corpo de chão foi solubilizado. Mas eu não consigo classificar a solução. Beleza? Olha em mim agora, hein? Resfriamento. A 25 graus Celsius. Então você viu o que eu fiz? Eu estava a 25, aqueci a 40, vou resfriar a 25. Considerando que o sistema continue homogêneo. Eu vou fazer um último desenho aqui. Eu chamei de A, chamei de B. Então agora é C. Então meu desenho agora está assim. Eu tenho um frasco.
Eu tenho 100 gramas de água, que voltou a quanto? 25. Estava a 40, a gente resfriou, voltou a 25. Eu estou admitindo que os meus 42 gramas continuam dissolvidos. Aqui eu faço questão de escrever. É muito importante para mim que você observe que o sistema é homogêneo e que, portanto, ele tem uma fase. Vamos à definição? A solução é classificada como supersaturada quando a quantidade de soluto dissolvido é maior do que o máximo esperado naquela temperatura. Essa solução instável é supersaturada. Por que o nome instável? Porque se eu pegasse, olha bem para mim aqui, um cristal, um grãozinho de nitrato de potássio e deixasse cair no sistema, ia perturbar o sistema. E essa perturbação mecânica ia fazer com que o excedente que foi solubilizado precipitasse e o sistema voltasse a ser heterogêneo. Aí você fala, Sassá, como é que a gente conseguiu enganar o solvente e dissolver mais soluto? Mexendo na temperatura. Em geral, soluções supersaturadas são conseguidas ou por perturbação ou por variação, melhor dizendo, de temperatura ou de pressão. No caso aqui, o aquecimento foi pelo fato da dissolução ser endotérmica. O mais importante para mim é o que define a solução ser supersaturada. Eu tenho uma quantidade de soluto dissolvido maior do que o máximo esperado naquela temperatura. O que eu fiz nesse vídeo? Eu te dei o aspecto teórico. Você concorda? Eu vou gravar um outro vídeo. E aí nesse outro vídeo eu vou escolher 2 exercícios. E aí eu queria muito que você percebesse. Em um deles eu vou te oferecer um gráfico. No outro eu vou te oferecer uma tabela. O gráfico vai me dar a solubilidade, a tabela vai me dar a solubilidade, para que eu consiga entender se a solução é saturada, insaturada, se o sistema é homogêneo, heterogêneo e quanto eu consigo dissolver. Tudo bem? Até um próximo vídeo.